A parte 6 de Jojo Stone Ocean tá uma merda! Vocês acham mesmo que eu vou falar um negócio desse? Gente, Stone Ocean tá muito legal e tá todo mundo assistindo. A parte 6 de Jojo já tá fazendo o maior sucesso e chegou a ficar no top 5 aqui no Brasil entre os mais vistos da Netflix. Será que é porque tá perfeito? Bom, perfeito não tá. Existem coisas muito boas, mas também existem coisas que não tão boas. E hoje eu vou fazer uma review desses episódios de Stone Ocean e falar pra vocês a minha percepção, o que eu achei, mas pra começar a falar disso, eu preciso pedir o protocolo LIS pra vocês. Like, inscrição e sininho. Deixa o ora nesse like. Quando você deixa o protocolo LIS, não se esquece. Você ajuda a cultura de Jojo, essa cultura de personagens afeminados, com encostos com superpoderes, a se espalhar para mais pessoas. Eu quero que você deixe aqui nos comentários o que você achou dessa adaptação de Stone Ocean. O que você achou do anime de Stone Ocean. Tá vendo essas pessoas aqui na tela? São os membros do canal. São pessoas incríveis e que ajudam esse canal a continuar sobrevivendo. Pelo preço de um todinho, você pode se tornar um membro do canal. Mas não se preocupa, se você não puder se tornar um membro do canal, tudo bem. Só a sua energia positiva e tem intenção de querer ser um membro, já é algo grande demais e que faz com que esse canal cresça mais ainda. Mais uma perguntinha pra vocês. Qual foi o personagem favorito de vocês em Stone Ocean? Fala aí pra mim. Meu nome é Otávio Reis, um macho cabeludo que nem o Jailson. E você tá no canal Jojo 99. Bom, a primeira coisa que eu tenho que ressaltar é a direção. A direção fez umas coisas muito legais. Os ângulos de câmera, as partes de tensão, a iluminação que é muito contraposta ao mangá, porque o mangá de Jojo Stone Ocean, ele é muito claro, e isso não acontece na animação. Na animação as coisas são do jeito que tem que ser, é mais escuro, é mais tenso, afinal, estamos em uma penitenciária de segurança máxima. Apesar disso, existe bastante coisa colorida que é bem agradável, o ritmo não é tão bom, eu não gosto tanto do ritmo da animação, me incomoda um pouco. Vários momentos eu assisti em velocidade 1,5. Eu teria assistido em 1,75 se a Netflix permitisse, mas infelizmente a Netflix não permite. Os cenários são maravilhosos, são bem legais, a equipe ela é muito parecida com a das outras animações, a equipe de animadores, então são pessoas que conhecem a obra de Jojo e estão acostumadas já com a obra, conhecem a essência do Araki, e isso é o mais importante quando a gente está falando de Jojo, a pessoa conhecer Jojo, entender a essência de Jojo. Bom, a animação, eu posso dizer pra vocês que existe uma problemática da animação, é sim uma animação boa, mas uma coisa tem que ser destacada dela, ela foi lançada de uma forma muito diferente. Todo mundo sabe que o formato em que Jojo era lançado antes era uma coisa semanal, e como ela fez uma parceria com a Netflix, foram disponibilizados 12 episódios. 12 episódios. E isso é muita coisa. Então provavelmente eles tiveram que correr pra caramba pra fazer, sabe? E o que causou algumas inconsistências na animação. Primeiro que a animação de Jojo ela tem muitos detalhes, o design dos personagens tem muitos detalhes, e eles não conseguem manter a consistência justamente desses detalhes. Por exemplo, uma coisa que eu tenho que destacar é o Jotaro cabeçudo, é o Jotaro cearense. Tem horas que o Jotaro, o boné dele tá numa proporção normal, e tem hora que o cara tá uma cabeça com uma lapa de cearense gigante. Não entendam como preconceito essa comparação, tá? Eu tô pegando um estereótipo e tô brincando. Mas, poxa, gente, é uma coisa complicada. A Netflix, ela deve ter apressado eles pra caramba. E, na verdade, deve ter contratado muito mais animadores. E uma equipe com menos animadores, que conhecem muito bem o que estão fazendo, é melhor do que uma equipe cheia de animadores que entendem pouco o que estão fazendo. Eu não estou falando de animação, de entender de animação, e sim de entender de Jojo. Então existem essas inconsistências, existem coisas também na animação que eu particularmente não gostei. Outra coisa que eu não gostei foi, por exemplo, o White Snake, o líquido dele que não dissolve, que não cai, que fica...
pra mim foi muito incômodo essas cenas do líquido do White Snake que vai derretendo as pessoas, porque tava feio pra caramba. Era um líquido que se movimentava, mas não caía. Quando no mangá, isso parecia mais o quê? Parecia mais cera de vela derretendo, entendeu? E aqui ficou uma coisa gelatinosa que é até meio sem sentido, porque o líquido está acima deles, só que o líquido não cai. Eu não sei o porquê isso aconteceu, não sei o porquê dessa decisão, mas foi algo que me incomodou. Mas em geral, a animação é muito boa, gosto muito do Stone Free animado, a forma como os stands estão animados. Bom, pra gente falar do CGI, é uma coisa meio complicada, porque ele é bem usado em algumas horas, e em outras ele é simplesmente ridículo. Por exemplo, vamos pegar como exemplo as partes da Jolene, do Stone Free. É um CGI muito bem feito, as linhas se fazendo, se desfazendo. Também tem o CGI dos sapos, que é bem agradável, nada muito complexo, mas ainda assim ficou legal. A verdade é que essas cenas em 3D, elas foram um pouquinho melhor pra mim, porque a maioria dos episódios eu assisti em 1,5, porque o ritmo do anime não tava me agradando tanto. Então eu assisti em velocidade 1,5, e essas cenas em CG, elas passam mais rápido, e as imperfeições, elas acabam sendo diminuídas. E por que esse CGI não tá tão bom? A explicação é simples, pessoal. A David Production, ela tá acostumada a lançar as coisas num ritmo diferente, e a Netflix impôs que deveriam ser lançados 12 episódios de uma vez. Ou seja, é um tanto complicado fazer as coisas tão bem feitas quando você tem um prazo tão pequeno. Então, é basicamente isso sobre animação e CGI. Quanto a Jolene, na minha opinião, ela perdeu parte da profundidade dela. Foram cortadas algumas cenas, como por exemplo, ela chorando na primeira noite da cadeia, entre muitas outras coisas, e deixou ela muito mais épica. O que sempre me atraiu muito na Jolene é que, apesar de ser essa mulher forte que ela sempre foi muito feminina. Exatamente, feminino. É uma coisa que eu gosto muito em personagens femininas. Eu quero que elas sejam femininas. Eu não quero que elas sejam um homem em forma de mulher. E eu senti que foi tirado alguns traços femininos dela, coisas bem singelas. Por exemplo, o sentimentalismo. Eu queria um pouco mais disso, justamente porque ela é uma mulher. Mulheres tendem a ser mais emocionais, e isso faltou um pouco. Tem alguns personagens que foram melhorados e muito, porque no mangá não eram tão legais, não ficam tão legais na leitura. E uma dessas personagens é a Guess. A Guess está perfeita. Dublada aqui no Brasil, então, tá mais perfeita ainda. Ela tá uma versão suavizada do Kyokolata, mas ainda assim é uma personagem sensacional. A forma como trabalharam ela cantando, ela mostrando ser a psicopata que ela é. Depois, quando ela vira amiga da Jolene, com muitas aspas, eu particularmente acho muito legal, muito. White Snake e o Pucci ficaram perfeitos na minha concepção. O White Snake, ele tem uma presença demoníaca do jeito que ser. Isso eu senti bastante no mangá e também senti no anime. Foi muito interessante pela primeira vez ver o mangá sendo passado pro anime. Eu nunca tinha tido essa sensação. E a sensação que o White Snake, que foi chamado de Pale Snake, né, me passou, foi exatamente isso, cara. Foi maravilhoso. O Pucci, ele consegue passar o que ele tem de mais sádico, e a dublagem do Duda Espinosa, ela deixou algo bem cínico, e é o Pucci todinho. Ele é um cara cínico, ele é um cara com uma personalidade perversa e que acha que tá fazendo tudo pelo bem. A Hermes tá muito da hora, ela tá do jeito que eu imaginava que ela ia ficar no anime. Poxa, cara, tá muito legal. Boca suja do jeito que ela tem que ser, grossa do jeito que ela tem que ser, loucona do jeito que ela tem que ser. De longe, uma das personagens que mais me agradou. Tem a tia da merenda, que é uma personagem que a gente não dava nada no mangá e que rouba a cena, entendeu? Que você mostra uma pilantra das boas. Jolene compra o lugar dela na fila, ela oferece até coquinha pra Jolene, muito da hora. Foo Fighters também tá maravilhosa, tá muito legal a Foo Fighters, exatamente do jeito que eu imaginei que teria que ser, muito maravilhosa, muito engraçada de ver. John Gelly, muito legal, bem calculista, parecendo mesmo um mercenário. O defeito é que o John Gelly teve sua bunda bufada, é sério, ele tinha muito mais bumbum no mangá. Tio da parte 6 tá muito legal, muito. Eles fizeram uma mistura do design da parte 3 com o da parte 6,
e ficou um negócio muito legal. Eu particularmente gostei muito dessa mistura. Eu só não gostei muito que ele tá usando o traje de batalha dele, quando ele poderia estar usando praticamente o pijama que ele usa no mangá, que mostra que ele e o Pucci tem muita intimidade. Eu não sei se eles mudaram isso pra não ficar uma coisa tão homossexualizada, mas eu gostaria que fosse mais igual a isso no mangá. No mangá, essas cenas do Jill e do Pucci, elas são de dia. São conversas que eles estão tendo de dia, aparentemente. E o legal é que no mangá mostra algo muito sombrio, isso é muito legal. Como se eles estivessem tendo aquela conversa no escuro, quase que um encontro à luz de velas. Mostra ele do jeito que ele é mesmo na parte 6, faz as aparições dele que são pontuais, só faltou mesmo a roupa de pijama. Bom, as músicas em geral elas são muito boas, mas eu vou dar um destaque aqui pro tema do Pucci. O tema do Pucci é muito interessante, ele chega a ser melancólico e ele é usado de uma forma muito inteligente. Agora eu vou falar uma coisa polêmica pra vocês. O tema da Jolene é melhor que o tema do Giorno, porém, lembre-se que essa é só minha opinião, ele é muito mal colocado comparado ao tema do Giorno. Toda vez que o tema do Giorno era colocado em pauta na animação da parte 5 de Jojo, ele era muito bem colocado e colocado na hora certa. Já eu sinto que o tema da Jolene ele é meio que colocado de graça, só no momento que ela começa a fazer o ora 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 dela. Eu gosto muito mais do tema da Jolene, mas ele não é bem colocado como o tema do Giorno na animação. Uma coisa que me incomodou um pouquinho, que acontece até bastante em Jojo, foram as músicas reaproveitadas. Eles reaproveitaram muitas músicas da parte 3, justamente porque o Jotaro tá presente na parte 4. Muitas músicas boas, não vou reclamar da qualidade das músicas, mas me incomoda por elas serem reaproveitadas. Eles podiam criar uma coisa totalmente do zero e eu acho que não fizeram isso por medo, eu não sei o porquê. Tudo bem que aquilo já tinha dado certo antes, mas eu acho muito mais legal investir numa coisa totalmente nova do que na nossa nostalgia afetiva dos temas que tocavam em 2015. Quanto à sonoplastia do anime, sempre foi incrível a sonoplastia de Jojo, a forma como os golpes soavam, a forma como os objetos interagiam com os personagens. Esses sons sempre foram maravilhosos, não tenho o que falar. Em Stone Ocean isso se repete e só melhora com o tempo. Bom, a dublagem ela é ok, ela é bastante legal. Eu tô sendo meio chato aqui, ela é muito mais do que ok, mas eu vou dar uns destaques pros dubladores que pra mim se destacaram. Bom, como eu já tinha dito antes, a Guess é perfeita, dublada pela Flora Paulita. Flora Paulita é uma puta de uma atriz, né? Ela conseguiu fazer um feito único. Eu particularmente não jogo League of Legends, mas ela fez uma personagem no League of Legends e ela fez essa personagem no Brasil e também fez a dublagem em inglês dela, o que eu achei muito legal. Ela fez uma dublagem bilíngue. Só dela ter conseguido isso, a gente já vê que a qualidade de atuação dela não é qualquer uma. Você é uma gracinha quando consegue falar que me ama, sabia disso? Ai, eu te amo! Quanto ao Pucci, eu achei que o Duda Espinosa casou tão bem, cara. Como eu já disse, ele tem todo o sadismo por trás do Pucci. A Hermes. Gente, eu me surpreendi muito com a Hermes dublada pela Tatiane Kiyopmaya. Puta que pariu, que dublagem incrível. Boca suja, grossa pra caramba, uma variação assim de sentimentos muito bacana. Isso a gente vê muito na luta contra o Thunder McQueen. Putz, que coisa maravilhosa, cara. Foi muito legal mesmo essas cenas. Eu fiquei muito contente assistindo, vendo o trabalho dela, vendo que ela é uma atriz muito melhor do que eu esperava. Em geral, uma coisa ruim da dublagem, que, olha, pra mim foi ridículo. A Foo Fighters, a dubladora dela, ela fez um ótimo trabalho, como Foo Fighters, como a prisioneira Etrol. Mas tem um problema muito grande, que é quando é o próprio Foo Fighters, o Plankton. O que aconteceu? O Plankton tem a mesma voz da Etrol, só que essa dubladora, ela não tem um alcance vocal tão monstruoso. Tipo uma coisa assim, justamente por ela ter uma voz feminina e
essa dubladora ela trabalha fazendo muitas crianças, então ela também não poderia fazer uma voz monstruosa por conta de, poxa, isso poderia atrapalhar outros trabalhos dela. Ela geralmente é chamada para fazer personagens mais infantis, e ela não pode deixar a voz dela com rouquidão para fazer esses trabalhos infantis. Então ela fez o próprio Foo Fighters, o Plankton, só que como ela não tem esse alcance monstruoso quando eu digo monstruoso, eu falo de um tom de monstro mesmo. Eles colocaram um efeito muito pesado na voz dela. Muito pesado, muito mesmo. Deixaram grave e você não consegue simplesmente entender o que ela fala. Eu apelei para legendas e tava me incomodando tanto a qualidade da dublagem, a qualidade desse efeito, que eu coloquei legendado nesse episódio. Eu coloquei, de verdade. Não tive o que fazer, me incomodou. Mas em geral é só isso. A dubladora da Foo Fighters mandou muito bem, mas esse efeito aí é patético, pra não dizer coisa pior. A adaptação teve lá os seus cortes. O primeiro corte que me incomodou um pouco foi a piadinha, não necessariamente uma piadinha, foi a Jolene se impressionando com um transexual, que isso tem no mangá e isso foi cortado do anime. Eu achei assim uma coisa muito interessante no mangá. O mangá se passa em 2012 e aparece um homem trans lá no mangá, que ele fica na penitenciária feminina justamente por ele ser uma mulher biologicamente, né? Então a Jolene observa aquilo curiosa e ainda diz que isso é o início de uma nova era. Não teve nada muito preconceituoso, na verdade nem considero preconceito, é só uma forma de se expressar dizendo que a ciência avançou bastante, que hoje em dia você pode ser o que você sente que você é, e foi cortado. Mas eu acho que mostrou assim uma parte inocente da Jolene, porque a gente só vê ela muito como parruda, ela sabe de tudo. Mas aí vem uma adaptação que eu achei legal. O Anasui, a primeira vez que ele aparece, que no mangá inclusive é em uma versão feminina, e depois isso é mudado repentinamente, ele aparece de graça e depois a gente não vê mais ele. É legal, eu gostei bastante que eles mostraram o Anasui, e logo depois o Anasui desencostou do piano que ele tava. Ele observou a Jolene e caiu fora. Provavelmente a gente vai ter uma explicação disso, mas eu achei muito legal. Ele não ficou parado vendo o Empório falar, e eu achei bastante bacana. Ele sai de um jeito meio diva pela porta, eu gostei bastante. Cortaram também a parte do Tom Cruise, tem um guardinha aqui que parece o Tom Cruise, que inclusive é um dos guardas que fica espancando a Hermes depois. Eu acho que justamente por isso que cortaram a parte da Jolene falando que ele parece o Tom Cruise, pra não associar o Tom Cruise a esse tipo de coisa, né? Mas eu achei que era uma parte legal pra mostrar, que mostrava um pouco mais que ela também é inocente, que ela também é molecona. Eu gosto bastante disso, entendeu? Mas não, eles precisam mostrar ela parruda toda hora. Ainda assim mostra a parte da Jolene nua, mas não mostra que na verdade ela foi fazer um exame e que ela tava passando com o doutor. E ainda por cima cortaram a Hermes nessa parte. A Hermes presencia essa cena da Jolene nua. Também não mostra a parte da Jolene tendo o seu cabelo cortado. A cena onde ela paga uma propina pra não cortar o seu cabelo. O que também mostraria um pouco mais da personalidade dela, entendeu? Mostra que ela é uma menina vaidosa e que ela gosta do cabelo dela do jeito que tá. Aparece a Charlotte rosa, que é outra cor. Na abertura aparece verde, mas ela aparece rosa no anime, não sei o porquê. E também, como eu disse antes, a cena do choro que foi cortado, ela chorando durante a noite, pensando na mãe dela. Então existem coisas que a gente entende e tem outras coisas que a gente não entende. Eles deixaram o primeiro episódio muito dinâmico, mas abafaram muito a personalidade de quem é Jolene Cujo. Quanto ao fanservice, eu acho que o pessoal reclama demais, porque nas outras partes eram homens muito tesudos que podiam causar fanservice em mulheres. Inclusive, toda mulher que gosta de Jojo fala que essa almarada toda é muito gostosa. Mas aí aparece a Jolene levemente nua, a Hermes de calcinha, a Foo Fighters colocando CD nos peitos. Então o pessoal reclama. Eu particularmente não me importo com nada disso. Eu nem ligo pra fanservice em geral nos animes. Eu acho que tem seu apelo sim, e que não é necessariamente ruim, porque Jojo é um anime para meninos, tá? Apesar de tudo, ele é um anime do gênero shonen, que significa garotos, que significa jovens garotos, e eu acho que foi muito importante na época colocar essas cenas levemente de teor sexualizado para justamente conseguir prender os garotos e fazerem eles se interessarem mais pela história. Que nem um exemplo, vamos lá. Você é chamado para um evento numa igreja.
O evento é muito legal, você gosta muito do evento, e por consequência você acaba gostando da igreja. É basicamente isso. Você vai lá, vê a Jolyne pelada e acaba ficando na história e acaba gostando. Eu sei que o exemplo não foi dos melhores, mas é basicamente assim que funciona. São os gatilhos para prender uma pessoa na sua obra. Eu não acho errado, também não acho certo. Eu só acho que a gente tem que quebrar esse tabu que tudo é fanservice, entendeu? Às vezes o mangaka ele só quer pôr isso porque ele acha divertido, porque ele acha engraçado. E a Jolyne mesmo debocha disso tudo. Ela fica nua e ainda tira um sarro das guardas escrotas, entendeu? Então, se a personagem não sentiu desconforto, não tem motivo pra você aí sentir. E lembra de uma coisa, ela não existe. Ou seja... Olha só essa camisa que linda. E se você não comprar a camisa, é ura na sua cara. Bom, gente, essa foi a minha review de Stone Ocean. Eu particularmente gostei bastante do anime, disse aqui o que podia melhorar, mas agora, se você ainda não se inscreveu nesse canal, tem dois motivos, ou você é corno, ou você é esquecido. Se você é esquecido, por favor se inscreva, tô te lembrando agora. Se você é corno, vai serrar o seu chifre. Gostaria de sugerir um tema pra gente falar aqui no canal depois? Uma sugestão sua vai cair muito bem. Eu agradeço a vocês por estarem comigo até aqui. Vocês são massa e não fumem maconha.